Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar a parte 2 da aula 14 do curso de matemática. Iremos falar de escala e regra de 3 composta. Bom, escala é uma proporção. Então, a escala é definida como a medida do desenho dividido pela medida real. É uma proporção. É mais uma proporção de tantas outras que a gente já viu. Então, é uma divisão entre o desenho e o real. Então, a escala é o desenho pelo real, ok? Os exercícios cobram que eles te dão um desenho, te dão a distância no desenho e te pede a distância no real e te dá a escala. A escala é que 1 centímetro no desenho é igual a 5.000 centímetros no real. Então, se você tem escala, você tem a distância real. Por quê? Porque escala, se ele te deu a escala aqui é 1 dividido por 500, 5.000, desculpe, 1 dividido por 5.000 é igual ao desenho sobre o real. Então, o real será a escala vezes a distância do desenho. Então, o real vai ser 5.000 vezes o desenho, a distância do desenho, 7. Então, a distância real é 35.000 centímetros. Se você quiser para metro, você dividir por 1.000, você vai ter para metro, centímetro para metro. Vai ser 35 metros. Ok? Então, é assim, se você quiser saber do desenho para o real, você multiplica pela escala. E se você quiser do real para o desenho, você divide pela escala. Por quê? Porque a escala é uma proporção. E as unidades sempre vai ser em centímetros, na maioria das escalas. Mas ele tem que te fornecer sempre a escala que ele está usando. Ok? Então, se você quisesse pegar 35.000 e dividir pela escala, você ia ter exatamente 7.000. Porque dividido por 5.000, você tem aqui 3, 35 dividido por 5, 7. Porque 6 vezes 5 é 30, vezes mais 1, 7. Então, 7 centímetros seria no desenho. Portanto, se você quer o real, você multiplica pela escala. Se você quer pelo desenho, você divide pela escala. Ok? Então, sempre se lembra disso aqui, ó. Sempre se lembra disso aqui, ó. Você quer sair do desenho para o real, você multiplica pela escala. Se você quer sair do real para o desenho, você divide pela escala. Ok? Vamos para a regra de 3 composta. Bom, a regra de 3 composta é que tem mais de duas grandezas na questão. Por exemplo, aqui pode ser horas do dia, horas de trabalho, dias de trabalho e quantidade de material que faz. Bom, então ele fala no enunciado que uma máquina produz 500 acessórios em 20 horas e em 15 dias. Se eu aumentar a quantidade de dias e a quantidade de eu quero aumentar a quantidade de dias e também quero aumentar a quantidade de produção, o que você vai alterar, como você vai alterar em relação à quantidade de horas? Então, eu sempre coloco a setinha para baixo. Por quê? Porque vai ficar 20x. Isso vai ser igual. Então, você sempre isola o 20x para baixo. Se você deixa constante a quantidade de roupa, você sempre tem que deixar uma constante para relacionar com a outra. Você nunca relaciona pensando nas duas necessariamente. Você pensa em uma e deixa uma constante. Se você aumentar, por exemplo, tá 20 horas de trabalho, aumentou para 30 horas, você diminui a quantidade de dias. Isso é lógico, porque é uma relação inversamente proporcional. Porque se você aumenta a quantidade de horas para fazer a mesma quantidade de roupa, você diminui a quantidade de dias, porque a quantidade de horas vai suprir aquela quantidade de dias. Então, você aumenta a quantidade de horas, você diminui a quantidade de dias. Então, você diminui a quantidade de dias. É uma função inversa. Por exemplo, se você diminuir a quantidade de horas, você necessariamente vai ter que aumentar a quantidade de dias
para fazer a mesma produção. Então, é uma relação inversa. Quando é inversa, você bota uma setinha para cima. Por quê? Porque você vai ler isso de baixo para cima. Você vai botar aqui 30 dividido por 15. Agora, deixa os dias constantes. Se você quer aumentar a produção, você aumenta a hora. Por exemplo, se você tem 20 horas fazendo 500, se você quer aumentar a produção deixando dias constantes, você aumentar para 30 horas, você vai aumentar a produção também, porque você vai estar mais tempo produzindo. Portanto, isso aqui é uma relação diretamente proporcional. Você bota uma seta para baixo porque você lê de cima para baixo. Você bota aqui 500 dividido por 1000. Assim você sabe a quantidade de horas para produzir 30 em 30 dias, 1000 de produção, 1000 de acessórios, digamos assim. Então, aqui você vai cortar e cortar aqui. Vai ficar aqui 20 sobre x é igual a 3 vezes 5 dividido por 15. 15 você pode cortar aqui, ó, vai ficar 20 sobre x é igual a 3 vezes 1 dividido por 3. Você tem que você passa em cruzes, né? Faz uma cruze. Você tem que 3 vezes 20 é igual a 3x. Você tem 3 nos dois lados, você pode cortar. Você tem que x é igual a 20. Ok? Você poderia ter cortado aqui também. Vai ficar x igual a 20. Então, é assim que você tem uma regra de 3 composta. Você analisa por cada grandeza e deixa uma constante. Você tem que analisar cada grandeza. Então, depende muito dos exercícios. Procura alguns exercícios na internet e resolve. Mas você analisa cada grandeza e pensa dessa maneira, ok? Então, deixa o like, compartilha e até a aula 15. Tchau!